e sempre nos traz muita luz conversar com Gleice. Gleice é uma pessoa muito iluminada e nós a convidamos hoje para falar das dimensões da consciência. Gleice, é um prazer ter você com a gente. Muito obrigada por ter aceitado e por estar aqui conosco. Que seja uma partilha de luz para todos nós, que a gente possa trocar energia, somar energia, formar uma egrégora de luz. Obrigada, Gleice. Bom, eu que agradeço. E nós estamos aqui para compartilhar, né? Todos nós somos essa frequência divina, né? Essa energia divina superior, e aqui não tem aí essa questão de, vamos dizer assim, de funções, né? A vida, ela traz muitas experiências, e o que eu vou compartilhar com vocês é parte de algumas experiências, né? Porque nós temos aí infinitas possibilidades de aprendizado e de compartilhamento de conhecimento e da nossa própria história, né? Que a melhor experiência da vida é essa busca, né, constante de estarmos aí em crescimento e em compartilhamento com todos que querem dividir conosco, né, essas partes da vida que nos trazem ali expansão da consciência. Bom, eu vou iniciar e gostaria de estar trazendo um comando, né, que eu uso sempre, de estarmos ativando esse momento presente. Então, a frase, ela é algo que nós podemos usar todas as vezes que nós estivermos buscando centrar a nossa energia neste momento presente. Então, a gente fala a gente fala o nosso nome, no momento presente, com toda a força da nossa mente. Então, esse é um ancoramento de estarmos centrados no momento presente e estarmos aí focados nesse objetivo, né, que é a troca, que é a partilha, que é a experiência que cada um vem trazer dentro dessa página, de estarmos ali distribuindo, compartilhando, divulgando todas as possibilidades que nós temos aí em todas as áreas que nos auxiliam a auxiliar os outros. Então, vocês, no momento presente, com toda a força da nossa mente, para estar neste momento unidos aqui numa egrégora, né, que tem ali um endereço e que vibra a frequência de todos nós. Então, nós estamos aqui, e nesse endereço ali virtual, uma frequência energética de todos nós. Há uma energia, há uma vibração de todos nós. Então, cada vez que nós tomamos consciência de que tudo é energia, e toda essa energia em movimento é uma frequência, e que essa energia e frequência em movimento vibra, e o que ela faz? Ela irradia. A todo momento nós estamos irradiando e estamos absorvendo toda essa energia num contexto positivo ou negativo dessa frequência universal. Quando a Carmen sugeriu o tema, né, das dimensões da consciência, é um assunto que faz parte do meu trabalho pessoal, e quando nós atuamos aqui individualmente ou coletivamente, né, porque é um sistema que vai estar atuando aí também nas dimensões coletivas, né, níveis do planeta, nós estamos falando de quê? De partes nossas. Então, há um contexto muito amplo de estarmos entendendo o que são dimensões. Então, nós vamos partir de uma analogia assim, muito simples, que alguns professores, né, dentro desse conhecimento, compartilham conosco, que quando a gente fala de dimensões,
nós estamos falando ali não de algo que está separado, que está distante, está tudo envolvido dentro do nosso contexto. E é muito fácil da gente entender de forma mais simples isso, a partir do momento que eu pego. Então, vamos dizer aqui, nesse pontinho aqui, nessa página em branco, tem um ponto. Então, vamos colocar que aqui tem uma primeira dimensão. Quando nós estabelecemos, por exemplo, retas em vários pontos e formamos um quadradozinho, que eu não sei se está dando para ver aí, o que está aqui? Ele está chapado. Então, nós vamos colocar isso aqui como segunda dimensão. Então, vamos colocar aqui na segunda dimensão. Quando nós estruturamos como esse cubo, esse sólido platônico aqui, o que acontece com ele? Ele tem altura, ele tem profundidade e ele tem largura. Então, aqui, nesse cristal aqui lapidado, né, no formato de cubo, nós observamos todos esses aspectos. E aqui nós vamos dizer o quê? Há uma terceira dimensão, muito material, né? Então, a terceira dimensão aqui na Terra, numa dimensão onde a gente vai falar de consciência, nós vamos falar de quê? De um movimento, porque a primeira e a segunda dimensão nós vamos colocar como uma estrutura num contexto ainda mais sombrio, né? Ou também nós podemos colocar de um ponto zero, vamos dizer, se nós saímos dessa partícula divina, né, nesse ponto zero, e nós estagiamos nesse contexto mais primitivo, e hoje nós estamos aqui num contexto de terceira dimensão. E a terceira dimensão, nós vamos observar na nossa consciência as questões muito ligadas ao egoísmo, não ao ego, porque o ego é estrutura. Nós vemos aí muitas pessoas querendo até acabar com o ego, mas o ego é uma estrutura para a nossa individualidade. Ele não é ruim, ele é uma estrutura. Agora, a partir do momento ao qual eu tenho certos comportamentos egóicos, e a gente chama isso de capas do ego, e as capas do ego, dentro de um fragmento de conhecimento, nós vamos ver aí algumas posturas, né? Então, nós temos, assim, 5 capas do ego mais predominante, e que nós vamos observar em nós esses aspectos. Qual aspecto de uma postura muito egóica, com um orgulho muito predominante, onde nós vamos observar, assim, aspectos nossos na manipulação, no controle, em ser bonzinho, em ser poderoso e em ser vitimista. Então, vamos dizer assim, quais são os aspectos da minha consciência ao qual eu também manipulo, eu também me sinto vítima, eu também, em alguns aspectos, eu sou muito bonzinho em termos de tem algum interesse por trás dessa situação, e também me sinto poderoso. Então, dentro dessas 5 capinhas básicas do ego, nós vamos observar posturas que são negativas, quando adentra essa terceira dimensão terra, onde nós vamos observar ali essa característica ainda em nós, mas que elas também são dualidade. Tudo é dualidade nesse planeta. Tudo vai ter os seus aspectos positivos e os seus aspectos negativos. Então, sombra e luz estão sempre trazendo ali um contexto, porque quando uma pessoa tem um padrão manipulador, ela pode estruturar esta característica para o positivo. Então, tudo vai estar trazendo ali essa questão da dualidade. Então, não é que as características são somente negativas.
Então, o bonzinho, aquela pessoa que faz tudo para os outros e não faz nada para si, ela está dentro desse contexto de trazer ali esse ego para ser estruturados. Muitas das vezes, nós temos aspectos de cada um deles, em maior ou menor propensão, mas nós todos estamos ali dentro desse processo de estar levando essas características, né, descritas desta forma, para algo positivo da nossa vida. Então, a terceira dimensão, a gente vai falar de estrutura e de individualidade. Muitas pessoas estão falando, né, que nós estamos adentrando a quinta dimensão, e se nós observarmos bem todas as... uma descrição dessa quinta dimensão, nós ainda estamos um pouco distantes deste contexto. Porque a quarta dimensão é quando a nossa consciência começa a observar que existe o outro. Então, vamos dizer que uma terceira dimensão muito materialista, muito egoísta, unido ali na questão do orgulho, ele vai atuar só para ele e para os dele. Quando eu consigo expandir um pouco e observar ao meu redor, eu vou começar a respeitar situações da terceira dimensão, onde eu vou estacionar meu carro pensando que, da forma que eu vou estacionar o carro, outra pessoa pode vir estacionar ali do lado. Eu vou começar a ampliar a minha consciência a partir do momento de atos simples do dia a dia, de respeitar uma fila, de estar ali colaborando quando eu estou num shopping para retirar o meu prato da mesa e colocá-la no lugar que já estava definido. Eu começo a observar, a expandir que além de mim e dos meus, eu tenho os outros. E a partir dessa consciência, eu estou no primeiro estágio da quarta dimensão. Então, é um movimento ao qual eu estou percebendo as outras pessoas, essas questões ali da ética, da moral, que estão ali envolvidas. Numa quarta dimensão um pouco mais ampliada, eu já começo a estar fazendo o que o grupo faz. Eu vou começar a compartilhar, eu vou começar nossa, eu tenho uma habilidade, e essa habilidade que faz parte da minha função, da minha missão. Muitas pessoas me questionam qual é a minha missão, e a nossa missão está muito relacionada às nossas habilidades, à função, a algo que eu consigo fazer com facilidade. Então, dentro dessa proposta da quarta dimensão de consciência, eu estou ali compartilhando, desde uma simples receita de bolo, a questões do meu trabalho, da minha área profissional, quer dizer, além de eu estar trabalhando para a minha estrutura individualizada dentro do profissional, eu posso fazer um pouco mais, eu posso compartilhar a minha experiência com o outro, sem ficar com medo de que o outro vai pegar aquele conhecimento e vai estar trazendo para a vida dele, sabendo que se ele desenvolve melhor a habilidade, ele pode me superar dentro do contexto. Então, é natural que isso aconteça. Então, a quarta dimensão mais expandida, ela começa a ampliar além desse básico que está ali dentro de um processo do dia a dia. Eu já consigo respeitar a fila, eu já consigo deixar a vaga do idoso para o idoso, eu já consigo esperar o meu momento e estar ali respeitando o momento do outro, mas eu começo a fazer mais. Eu começo a verificar que eu posso estar compartilhando algo e saindo do processo superando, né, o processo de medo de críticas, de julgamento, eu estou aqui aberta para doar o melhor que eu posso. E é o melhor que eu posso. A gente não pode dar mais
daquilo que não pode dar aquilo que não tem, né? Então, eu estou doando aquilo que eu posso, dentro das minhas características, do meu jeito, e que possivelmente não vai agradar a todos, mas é o meu jeito de fazer. Então, eu estou ali fazendo o melhor que eu posso dentro desse contexto de quarta dimensão. Então, nós vamos ver aqui a quarta dimensão, ela trata-se do plano astral baseado nas emoções, e essas duas dimensões constituem o que denominamos âmbito da criação mais densa, porque olha bem, nós estamos na terceira, na quarta dimensão, num âmbito de consciência mais denso. O âmbito da criação intermediária, ela abrange a quinta dimensão, a sexta dimensão, a sétima, a oitava, a nona dimensão. E quando nós chegamos no âmbito de dimensão mais alta, é da décima em diante, até a dimensão ao qual a gente tem aqui, vamos dizer assim, uma mera descrição, porque nosso entendimento não consegue entender estes aspectos dentro das nossas limitações. Então, é algo que, quando eu estou aqui falando, nós vamos a ter mais. A qual dimensão que nós vamos observar no nosso dia a dia? A terceira dimensão, a quarta dimensão, e aspirando, vamos dizer assim, com muita vontade e determinação, uma quinta dimensão. Porque só na quarta dimensão nós temos muitos aspectos a serem observados. Então, nós vamos observar aqui que estas são as dimensões nas quais se desenrola o jogo da separação. O quanto que nós ainda nos sentimos separados da energia superior e divina. O quanto que nós ainda estamos numa questão energética vibracional muito mais propenso à baixa frequência do que à alta frequência. E quando a gente entende que conexão espiritual nada mais é do que esse sentimento e pensamento numa instância mais elevada, que eu não estou falando de equilíbrio 100%, isso é algo muito desafiador para um planeta de provas e expiações, transitando agora no momento presente para o início de um processo regenerador. Então, nós estamos ali observando que é muito fácil nós nos conectarmos de uma forma mais equilibrada quando nós estamos num ambiente ao qual toda aquela energia, as pessoas estão lá para esse objetivo, para estar ali querendo absorver um ensinamento, um conhecimento, um aconchego, um acolhimento. Então, vamos dizer que dentro do sistema a gente fica desarmado. Mas a verdadeira conexão, ela é o quê? Ela é no dia a dia. Ela é desde o momento que eu acordo de manhã, sento na minha cama e observo que situação que eu trouxe dessas outras dimensões ao qual o meu espírito vivenciou ali naquela noite. Então, é algo que todos os dias nós devemos observar, quando eu estou aqui acordando na terceira D, de manhã cedo, o que eu trago aí? Como eu estou ali acordando? Que sentimento é esse? Que pensamento me vem desse estágio de pré-morte, né, que dormiam a pré-morte? Nós vamos estagiar mesmo em outros estágios da nossa consciência por sintonia vibracional. E aí, o que nós vamos estar avaliando? Como que eu estou para iniciar aquele momento do dia, que a partir do momento que eu me observo, lembra, nós somos o quê? Energia, e tudo que eu vibro, eu vou atrair. Então, a partir do momento cedo ali, eu já tenho que observar que sentimentos são esses, porque eles são o polo, semelhante atrai semelhante, e vai ser o polo de atração para o meu dia. Então, com todos esses nós vamos falar de dimensões de consciência, não tem como não fazer ali um entrelaçamento
desse outro assunto que é energia, frequência e vibração. Todo momento esse conhecimento se entrelaçam dentro da nossa consciência para estarmos entendendo melhor o processo. Então, a partir do momento que eu já anseio em estar vibrando cada vez mais nesse estágio de ficando mais atento a todo momento, nessa convivência, nesse primeiro estágio da quarta dimensão, eu começo a entender que todos somos um, realmente. Nós todos somos um nesse planeta. Uma frase que nós observamos muito, né? Mas ficamos ainda dispersos no dia a dia, dentro das nossas atribulações, né, diárias, da atenção necessária, tanto para os outros e como para nós mesmos. Muitas vezes nós estamos desconectados de nós, desse sentimento, desse pensamento, dessa vibração. Então, vamos lá. Olha, aqui nós entendemos, começamos a aprender que nós não estamos separados do todo, nem da energia divina superior, porque pensar é conectar. Quando nós falamos em pensar nos mestres, em Jesus, em Deus, pensar é conectar. E a frequência dos mestres, a frequência de Jesus, é uma frequência tão alta que ela irradia tão potentemente que não importa se eu ainda tenho ali vários sentimentos de baixa frequência. Pensar é conectar. Pensar é começar a serenar esta mente. Respirar no momento presente e sentir, porque nós sentimos a energia superior. Ela não é racional, ela é sentida pela conexão do nosso coração. E é justamente o coração, dentro desse processo de quarta dimensão, chakra cardíaco, que é a potência que irradia. Porque dentro desse processo de quarta dimensão é que eu vou estar desenvolvendo empatia, altruísmo, as questões de compartilhamento, seja material ou não, porque todos nós podemos compartilhar. Há um processo infinito de habilidades que nós podemos desenvolver no nosso dia a dia. E começa em nós. Porque eu falo assim, gente, vamos ajudar o planeta? Vamos observar nós, a gente já ajuda muito quando nós mantemos esse certo equilíbrio. Quando nós não ficamos muito dependentes de ficar só pedindo, e acionamos a nossa força, o nosso potencial divino que está em todos nós. Então, todos nós somos fonte da criação, somos parte da criação, somos co-criadores. A gente ouve muito essa frase de co-criação e nós não utilizamos praticamente nada dessa potência por justamente estarmos ainda desconectados dessa fonte. E quando eu falo sobre isso, não existe ninguém que comece a buscar ali uma fonte de conhecimento, um treinamento, um curso, um livro, que não tenha seus desafios, que não vai ter seus momentos de baixa frequência. Eu tenho os momentos de baixa frequência, mesmo sabendo muito superficialmente sobre a questão energética. Porque ainda há muito conhecimento e muita prática a estar sendo desenvolvida dentro desses aspectos de conhecimento. Então, nós observamos que nós ainda temos muito que acreditar em nós para estarmos aí envolvendo nessa conexão divina que é frequência alta de quê? De força, de determinação, de alegria, de certeza, de virtudes que nos envolve a todo momento, de transmutação. Então, todas as palavras que nós
enumerarmos aqui, faz parte de quê? De uma alta frequência de energia, e é a conexão. Não importa qual sistema religioso, importa como você se conecta, e a conexão é diária, ela deve ser todos os dias, a todo momento. A todos os momentos, nós do dia, ao acordarmos, se possível ali em torno do meio-dia e à noite, estarmos ali buscando um momento de conexão. Que momento é esse? Pode ser a meditação? Sim, pode ser a meditação. Pode ser uma respiração consciente. Pode ser o observar da chuva caindo, do sol que nasce. Todos nós podemos estarmos conectados. Eu lido com pessoas aqui que, inclusive, não têm sistema religioso nenhum e têm alta conexão. E eles têm uma conexão muito grande com a natureza e a natureza divina. Então, se não importa o rótulo, nós estamos despertando agora para uma próxima etapa, né, onde a fraternidade, a união, ela será estabelecida sem rótulos, né? Então, é um momento de aprendizado, de nós estarmos integrando conhecimento, habilidade, experiência de todos que podem fazer com que o nosso nível vibratório auxilie esse processo planetário que está necessitando muito de quê? De primeiramente nós cuidarmos de nós. Então, numa dimensão de num sistema de quarta dimensão, a prioridade é olhar para nós. Como que eu estou para poder compartilhar? Como que eu estou observando a minha energia, a minha vibração, a minha frequência? Que polaridade está esse movimento agora, nesse momento agora? E a partir desse autocuidado, eu estar observando ali o que eu posso estar contribuindo nessa questão de estar conectado com o meu coração, expandindo o meu chakra cardíaco e atuando aí nos processos de autocura e de estarmos compartilhando com as outras pessoas as experiências pessoais, a dica, a sugestão, se o outro quer, tá? Porque é necessário que o outro também queira. Todos nós que estamos aqui agora, de alguma forma, nós escolhemos nos conectar. A possibilidade do que eu estou ouvindo, não era a expectativa que eu tinha do momento, com certeza. Mas eu escolhi estar aqui unidos dentro dessa frequência, dentro dessa egrégora, dentro dessa vibração deste momento aqui. E eu espero que nós tenhamos essa consciência de que aquele que eu gosto de me conectar, basta pensar. E aqui nós estamos ali compartilhando com esse grupo essa vibração. Então, quando nós vamos falar dessa quinta dimensão, porque, olha bem, a quarta dimensão nós estamos ali nesse início, né? Já consigo observar as questões práticas do dia a dia, de como eu falo, de como eu estou ali me comunicando com o outro, e também aprendendo, porque eu falo que todos os momentos emocionais, que a emoção o nosso corpo mostra, né? Então, nós vamos ver ali a tristeza, o medo, nós vamos ver o nojo, nós vamos ver a alegria, né? Que é a única emoção positiva, e a alegria é a única emoção que o corpo mostra e que cura e organiza tudo nesse planeta, tá? A alegria é a energia da prosperidade, tá? É a energia que realmente traz a mudança significativa em nossa vida. Mas ainda teremos momentos de tristeza, de medo, de raiva, porque faz parte ainda do nosso processo de controle
e de aprendizado. Então, todas as vezes que eu estou nesta emoção, por exemplo, eu posso estar numa emoção de raiva, conectado a um sentimento de frustração, decepção, insatisfação. Então, as emoções, elas estão sempre conectadas a algum sentimento. Então, todas as vezes que eu me perceber triste, com raiva, com medo, vamos observar qual é o sentimento que está trazendo ali, que o meu corpo, dentro de um processo de linguagem do corpo, está demonstrando. Que é a forma que eu vejo o outro, né? Então, a gente consegue perceber que o outro está triste a partir do momento ao qual a linguagem do corpo dele está demonstrando essa tristeza. Mas essa tristeza tem um sentimento, e esse sentimento também deve ser observado para que, cada vez eu fazendo esses questionamentos, eu chegue à real causa. Porque nós não somos vítimas de nada e nem de ninguém. Isso é um desafio muito grande, porque dentro do processo de lei da atração, tudo que chega a nós é um contexto criado por nós mesmos. Por mais que nós gostamos de falar, eu fiquei com raiva porque fulano fez isso, eu fiquei triste por causa disso, tudo que nos chega é parte de nós. Alguma situação ao qual eu vibrei há um período de tempo e está ali trazendo esse retorno, né? A gente fala da lei do livre-arbítrio, que todos nós temos, quer dizer, podemos escolher qualquer experiência. E dentro do meu contexto de entendimento não tem nada certo ou errado, tem experiência. Então, eu posso escolher uma experiência. Dentro da visão daquele momento da escolha, eu escolho uma experiência e eu não sei se dentro ali, dependendo das minhas ilusões, dentro do meu processo ilusório ainda da vida, eu entendo que seja algo bom. Então, eu vou experimentar. Mas dentro da lei de causa e efeito, eu vou observar que tudo que eu escolho dentro da lei de livre-arbítrio vai ter a lei também inserida das leis universais, a lei de causa e efeito, que vai vir a consequência. A partir do momento que eu escolho e vejo o resultado, observo o resultado, eu vou estar aqui vibrando numa baixa frequência, né, numa primeira, numa segunda, numa terceira dimensão, ou vou estar ali dentro do efeito positivo da escolha que eu fiz, está ali percebendo o quanto é bom já perceber a ampliação de uma quarta dimensão que é interna, está em mim. É um âmbito vibracional, são as camadas. Quanto mais eu me elevo, mais bem-estar eu vou sentir. E lógico, eu vou ter um alinhamento de sentimento e pensamento, palavras, ações, dentro desse contexto. A partir do momento que eu não observo isso como uma consequência positiva, né? Veio algo ali de um retorno negativo, e eu fico ali muito dentro de uma faixa de baixa frequência, eu vou estar ali conectada a todas as questões que a gente pode estar ali observando, desde a conexão vibracional de outras pessoas neste plano terceira dimensão que vibram a mesma frequência, e também de seres, né, de companheiros nossos que estão em outro processo dimensional e que estão também vibrando na mesma frequência. Então, a potência desse sentimento, pensamento e emoção está linkada também com todas essas dimensões frequenciais do mesmo teor. Quando a gente fala de quinta dimensão, nós vamos falar da dimensão do corpo de luz, na qual tu sabes que és um mestre, porque é o que nós somos. Nós somos mestres. Eu observo várias canalizações onde
Pessoas, né, que canalizam alguns mestres, eles falam isso o tempo inteiro. Todos nós somos mestres. Porque a lei divina é igual para todos. Todos os mestres passaram por esse processo. Isso é da lei. E a lei é imutável. O que eles têm diferente de nós é o quê? Experiência. Amor incondicional. Mas que eles fizeram todo o processo. Logicamente, dentro da habilidade de cada um, alguns podem ter ido num processo mais avançado. Por exemplo, se eu quero tocar piano e não tenho habilidade nenhuma, eu sou diferente daquela criança que já nasce, às vezes, tocando piano, porque já tem as experiências no arquivo. Eu vou fazer o quê? Se eu quero realmente tocar piano, por maiores dificuldades que eu tenha, eu vou passar por todos os estágios até ganhar habilidade. Eu posso. Nós podemos fazer tudo que um outro ser humano faz. Todas as habilidades são possíveis. Todas as habilidades podem virar talento. Talento é o quê? Um esforço a mais, uma dedicação a mais. O que é a minha habilidade virar um talento dentro dessa dimensão Terra ainda terceira D? É eu estar me dedicando um pouco mais, me amando um pouco mais, compartilhando um pouco mais. Então, eu vou estar fazendo esse movimento. Então, na quinta dimensão, sabemos que somos mestres e que somos um ser multidimensional. Aqui torna-te um ser completamente orientado pela espiritualidade. Muitos já vêm desde esse ponto para se converter em trabalhadores da luz. Nessa quinta dimensão, não tem tempo. Por exemplo, aqui na Terra tem tempo. É necessário que, dentro de um aspecto de uma certa normalidade, 9 meses para ser gestado. Aqui tem tempo. E esse tempo somente para essa estrutura que lidamos no dia a dia. A mente não tem, a mente é atemporal. Então, nós transitamos em passado, presente e futuro a todo momento. Isso está intrínseco em nós. Nós podemos nos projetar à frente. Então, a nossa mente é atemporal. Mas na terceira dimensão, nós temos a questão desse tempo de organização. Então, é necessário, eu vou plantar uma semente, ali tem um tempo de crescimento, tem um tempo de floração, está ali dentro desse contexto. Quando nós falamos de quarta dimensão da consciência, lá não tem tempo. Por exemplo, os hospitais astrais, por exemplo, colônias, como a gente assistiu no nosso lar, ali tem ainda massa, mas não tem uma questão de tempo. A todo momento eu posso me conectar com essa instância. Aqui na terceira D, não. O banco tem horário X para fechar. Então, tem a questão delimitada ali do tempo. Na questão espiritual, por exemplo, nessa quarta dimensão, tem ali um local, mas não tem a questão do tempo. Qualquer momento, as pessoas, por exemplo, que desencarna, não tem ali um horário fechado para a espiritualidade estar trabalhando. A todo momento estão trabalhando. Então, dentro desse processo de quarta dimensão, que está referente, muito, muito conectado às colônias, a questão, porque lá todo o processo espiritual já é empático, já é altruísta, já é amor, já é doação. Então, a questão ali desse tempo não existe, aqui na terceira desse. Na quinta dimensão, não tem tempo, não tem espaço, tudo é energia, tá? Quando nós vamos falar de sexta, de sétima, de oitava dimensão, deixa eu ver o horário, nós vamos observar o quê? Que cada vez isso vai se elevando.
a nossa mente não consegue nem entender este processo, né, de criar ali uma visualização do que seria isso. A gente não consegue nem imaginar, porque tem limite, né? Nós, a todo momento, nós estamos transitando em primeira, em segunda, em terceira, em quarta. E há momentos que nós até podemos observar ali uma transcendência de quinta dimensão, mas é um fragmento ainda muito pequeno, né? Quando a gente fala de quinta dimensão, ao qual a gente percebe que a gente é mestre, a gente acredita quando a gente ouve alguém falando, quando a gente está ali com outras pessoas que estão trazendo esse conhecimento, a gente até sente um pouco essa energia vibracional, mas a todo momento não. A gente está transitando o tempo inteiro nessas consciências. E quanto mais nós estamos ali em questões mais primitivistas ainda do nosso ser, nós vamos observar ali que a gente está ali nem terceira dimensão, estamos e há pessoas que estão ainda vibrando uma frequência muito baixa ainda dimensional, né? A gente pode falar com a primeira dimensão, segunda dimensão, até comparando com questões, né, do umbral, que tem vários estágios. Nós estamos no estágio de um umbralinho, né? Não estamos aqui num espaço que é diferenciado. Nós vamos falar aqui da sexta dimensão, e depois eu vou compartilhar o link, né, da pesquisa, do que a gente tem escrito desse material hoje na internet e de alguns professores, para colocar aí no grupo do WhatsApp. Então, dentro da questão da sexta dimensão, nós criamos através da nossa consciência, mas necessariamente a gente ainda não tem veículo para ela. Então, assim, nós vamos estar criando, mas precisamos estar nos habilitando um pouco, porque na sétima dimensão nós vamos falar de criatividade pura, de luz pura, de tonalidade pura e de geometria pura. Quando a gente fala de geometria, nós vamos falar de sólidos platônicos, de flor da vida, nós vamos falar de um contexto milenar que vai retornar novamente ao conhecimento da humanidade para ser trabalhado, para ser tratado, para que nós possamos entender que a partir do momento que essas formas foram criadas, elas tinham funções, como tudo tem função. Hoje a gente está observando aí, dentro do processo de fitoterapia, ao qual nós estudávamos a planta para tratar o físico, nós vamos observar no conhecimento hoje de fitoenergética, que a planta ela tem um potencial enorme para tratar padrões emocionais, assim como a gente conhece as essências dos florais de Bach, né, e outros florais que vêm dessa essência dos vegetais, né, das plantas, assim como os minerais, cada um vibra a sua frequência, e outros contextos, como a geometria sagrada, ao qual nós vamos entender que há um processo ainda muito complexo para o nosso entendimento, mas que gradativamente isso vai vir à tona dentro desse contexto aqui. Eu trouxe até um livro, tá? Eu sugiro, é uma sugestão, tá? Esse livro chama O Guardião do Sétimo Portal. Ele é um livro que não é uma psicografia, ele foi contado por esse próprio espírito a professora Maura de Albanese, né, a psicóloga, e aqui tem um contexto onde nós vamos entender também algumas frequências de raios, porque nós atuamos, quando nós estamos aqui no processo de 10ª dimensão, nós vamos atuar aqui na fonte dos raios, são raios vibracionais que têm função. Então, quando a gente fala da chama trina, que é composto pelo raio azul, o raio rosa e o raio amarelo, que é essa chama, né, da nossa conexão com a timo e com o chakra cardíaco, e muito divina, superior, né, nós vamos observar ali, aqui a gente atua com 24 frequências de raios, mas eles se dividem, cada frequência em 12, então
há ali um contexto de vários conhecimentos que falam que são 144 raios, mas eles são fragmentos desses 24 raios dentro desse conhecimento, tá? Então, se ao qual aí eu trago, assim, a estrutura, inclusive para o trabalho, a gente atua com 24 raios. E a gente vai ver no 7º raio, por exemplo, que é da chama violeta, conectado à hierarquia de Arcanjo de Saint-Germain, e a gente vai observar, porque a frequência desses raios, ela é muito, vamos dizer assim, divulgada, o conhecimento vem através da fraternidade branca, e que vai trazer ali esses mestres ascensionados dentro desse contexto. E essa dimensão, né, da 10ª dimensão, é a dimensão dos Elohims, e ali vem uma questão ali dessa irradiação. Este livro, né, O Guardião do 7º Portal, ele é uma história, né, é um romance, ao qual Romul começa a sua trajetória de evolução espiritual, e ele vai contando ali as suas vidas, né, tem em torno ali de 6 experiências, e essas experiências ele vai trazendo para o nosso contexto que o que existe no universo é só amor. Então nós vamos observar que o que nós estamos ali dentro de um contexto de amor muito profundo, e cada prece irradiada, quando eu li um capítulo onde ele vai falar de como que é captado as nossas vibrações de prece, né, de oração, de meditação, de frequência alta, é uma leitura muito significativa, ao qual nós entendemos e valorizamos muito mais o nosso processo de compartilhamento dessa energia de estarmos começando a acreditar que nós temos algo a fazer, nós temos algo a doar, mas que é necessário eu estar desenvolvendo isso nessa minha individualidade, estruturando esse meu ego no equilíbrio para que eu possa fazer isso dentro de uma conexão espiritual e uma inteligência emocional, porque a mental e a física são apenas consequência. Eu falo assim, quando nós estamos buscando estar mais conectados com essa fonte criadora, né, com essa energia divina, nós estamos ali e buscando, né, conhecimento, que não tem outra forma, né, métodos, técnicas, pessoas que possam estar trocando as experiências, nós estamos ali estruturando a nossa inteligência emocional, que deveria estar sempre em parceria com a nossa inteligência intelectual. Então, nós buscamos uma inteligência intelectual e muitas das vezes nós somos minados pela nossa inteligência emocional, porque quantas vezes que há pessoas que chegam aqui do inglês, eu estudei, eu me preparei, dentro de um contexto de inteligência intelectual muito disciplinado, mas quando chega no momento, a desconexão, aquilo que está arquivado na mente inconsciente, que tem mais força, que ganha da mente consciente, ela tem predominância, e ali traz ali um processo de frustração, de decepção, que se não é tratado, vai se repetir. Porque a nossa mente consciente, ela não tem a força necessária, ela é importante para organizar, ela traz ali a sua função, mas o que realmente vibra onde estão as nossas emoções. Desculpa, gente, vou beber um pouquinho de água. O nosso processo de estarmos mais conectados nessas dimensões mais elevadas, é um processo de aprendizado de tratar as nossas feridas emocionais, de muitas experiências, e porque essas feridas vibram, e essas feridas atraem a sintonia no mesmo teor.
Então, quando nós estamos falando de mente consciente, mente inconsciente e mente superior, que é um alinhamento para que eu consiga transmutar essa realidade que está hoje, que não, vamos dizer que não esteja legal, não esteja boa para o que eu quero para a minha vida, é necessário observar com clareza o que eu quero, mas também observar que sentimentos estão vibrando, que estão acumulados no meu inconsciente. A todo momento, quando eu falo que dimensões da consciência estão entrelaçadas com mente consciente, mente inconsciente e também frequência, energia e vibração, estão. Porque a cada dia que eu tenho um momento de raiva e aquela emoção, ela extravasa, seja por uma frustração, uma insatisfação, uma decepção, o que acontece é que o inconsciente, ele não arquiva fatos, ele arquiva emoções. E essa situação vai para o meu inconsciente nesse arquivo todos os dias. Então, a partir do momento em que eu não trato isso naquele mesmo dia, não observo, não olho para aquela emoção e arquivo, é um campo vibracional que a todo momento, aí eu vou chegar no outro dia, vamos dizer que tudo se resolveu e eu consegui ali organizar a situação, só que eu tenho um arquivo que está lá. A vida vai trazer os movimentos, porque a vida é impermanência, a vida é mudança, e vai surgir novamente um outro fato, uma outra história, uma outra situação, ao qual eu vou vivenciar a mesma emoção, seja ela tristeza, medo, raiva, e vai para o arquivo. Então, muitas pessoas chegam a uma determinada idade e nós observamos até na expressão corporal, né, a boquinha é viradinha para baixo, denotando já aquele acúmulo, né, de frustração, de insatisfação, de situações ao qual não teve coragem de romper, de finalizar o ciclo, e nesse processo repetitivo eu vou aí acumulando muitas feridas emocionais que continuam nesse processo de semelhante atrai semelhante, atraindo fatos, experiências, situações do mesmo teor. Então, quando a gente fala de dimensão de consciência, nós vamos observar aqui, em outro estudo, 12 dimensões ao qual também eu posso estar observando. Então, a primeira é a consciência pessoal. A gente vai observar qual é a minha missão. A missão é qual é a minha função, quais são as minhas habilidades, o que eu gostava muito de desenvolver, de brincar quando eu era criança. E está trazendo essa habilidade para o meu processo profissional. Porque existem 3 instâncias muito importantes, né? Você com você mesmo, você família e relacionamento, ao qual todo conhecimento de constelação familiar auxilia muito o nosso processo, e nossa questão profissional. Essas 3 instâncias, elas são altamente entrelaçadas, conectadas uma à outra, e que também irradiam, vibram para todas as outras áreas da vida. Então, quando eu falo da consciência pessoal, estou falando qual é a missão. A consciência corporal é: se o seu corpo falasse hoje, o que ele diria para você? Então, a gente está ali num processo de dor física e a todo momento a gente cala tomando medicação, mas não busca ouvir o que esse corpo está falando. Aí a gente vai entrar de todo um universo de metafísica e psicossomática que vai trazer ali, eu falo que fragmentos ainda de conhecimento do que eu posso unir essas partes e qual é a correlação emocional que essa parte tem com essa dor e começar a fazer análise, autoanálise. Consciência emocional, como você se relaciona com as suas emoções? Consciência mental, que impacto os seus padrões tem sobre o seu estilo de vida? Consciência energética, como você gerencia a sua energia?
Se nós estamos desvitalizados, há algum problema. Não é normal ter doença, não é normal estar desvitalizado. Quando a gente fala que não é normal estarmos doentes, é normal ter pressão alta. Não é. Por que o outro não tem? Não é normal. Consciência potencial. Qual a relação entre os seus aprendizados e as suas crenças? Aqui dá outro estudo. Consciência expressiva, como você cria a sua realidade. Consciência evolutiva, como você se relaciona com os processos de mudança. Nós vemos um grande processo de mudança, que é só o início do processo, que está assim, material, né? Estou observando materialmente na terceira D o processo de mudança. Consciência relacional, como você se relaciona com você mesmo. Consciência profissional, o que o trabalho significa para você. Consciência social, como você contribui para a evolução da sociedade. Consciência espiritual, como e quando você se conecta com a sua essência. Então, assim, são pontos que cada um, nós temos muitos questionamentos e muito conhecimento a estar ali, cada um de nós trazendo para estar compartilhando em determinada área. Então, é um movimento de despertar, porque esse é um momento do início. Eu falo que nós estávamos muito adormecidos, a maioria da população adormece, e a maioria da população vibra esse adormecimento, a maioria da população conectada numa terceira D material, consumista, egoísta. Estou falando de nós, de mim, porque nós temos, no decorrer, se formos observar, nós estamos ainda frequenciando isso. É algo que eu falo e estou escutando aqui, porque a todo momento eu observo assim, nossa, está muito na terceira D. Então, nós está muito na terceira D. Então, é algo que quando a gente vai trazendo o conhecimento para o dia a dia e a autoobservação, nós vamos estar ali indo para um caminho de início de despertar, porque a mudança vai vir gradativa, pontual, e possivelmente nós precisamos estar buscando uma estrutura emocional com alta conexão espiritual para estar passando pela experiência com aprendizado. Bom, Carmen, eu separei o material aqui, mas o tempo foi. Nossa, Gleice, o tempo voou. Foi muito gostoso isso tudo. Mas fica por uma... Como você falou, né? Até você tocou nessas últimas consciências, níveis de consciência. E quando você falou de consciência energética, você falou a frase que eu falei essa semana. Como a gente gerencia. Desvitalização, tem alguma coisa errada. Na sequência, sintoma físico. Algo aconteceu. Então, a gente ouvir mais, né, essas vozes internas, sentir mais o entorno. Eu gostei muito da sua fala, Gleice, porque me remontou muita coisa. Quando eu quero até... A gente vai abrir para o pessoal interagir, Gleice. Primeiro, te agradecendo muito, mas eu vou ser a primeira a perguntar, já que eu estou na linha de frente. Olha só, quando você fala que a passagem da quinta para a quinta dimensão, ou seja, o aspecto da quinta dimensão tem essa questão de saber que somos um mestre. E tem muito se falado agora, né, de assumir o eu sou dentro das potencialidades e atributos divinos. Mas aí vem a guerra da nossa sombra, que nega. Não sou isso. Eu não sou, não é possível, entendeu? Que eu sou isso. Eu acho que eu não sei como a gente poderia ter estratégias, claro, conexão espiritual, meditação, buscar transmutação, grupos igual a gente está fazendo assim, entrar em egrégoras que transmutam, mas existe um processo negacionista dentro de nós, da nossa sombra, que nos afasta dessa quinta dimensão.
que você, não sei, o que você acha dessa situação? Não só nos afasta, como também não nos mantém numa disciplina de fazer as práticas corretas diariamente, sabendo o quanto isso é significativo para o dia a dia. Quando você falou do eu sou, eu lembrei de um exercício ao qual não vou falar que eu estou mestre em fazer, porque há um desafio disciplinar dentro desse processo. E é tão simples que muitas das vezes a gente acha que só isso, essa situação que você vai fazer, isso vai trazer mudança na minha vida. E algumas práticas ao qual eu me dediquei e observei o resultado, elas são altamente, é perceptível o quanto que nós damos um passo, porque é um passo, gente. Olha bem, se nós temos ali toda essa situação que nos puxa para sermos o homem velho, repetir os padrões de muitas existências, tranquilamente nós vamos ter desafio para fazer esse processo de modificação. Olha bem, se a gente for observar que essa aqui é a melhor vida, e a gente já observa, essa aqui é o melhor estágio, e nós observamos quantas situações a gente tem, por isso que eu falo assim, olha, vai buscar regressão para casos realmente graves, casos que você já buscou todas as alternativas possíveis, porque o que você é hoje é um reflexo do ontem. Quando nós passamos pelo processo de fazer regressão ano passado dentro do aspecto de conhecimento, nós não fomos para saber o que nós estávamos, o que a gente fez. A prioridade da técnica era qual rede você está presa, que conexão que você está no negativo do ontem. E ali você vai observar o quanto que você é vitimista, controlador, manipulador. É esse o processo de despertar que eu tenho que fazer agora para que eu saia dessas redes kármicas. Que nada mais é do que gostosinho ficar repetindo aquilo que eu já conheço. O exercício, a técnica que eu vou compartilhar é a seguinte. Todo dia, 5 minutos por dia, repetir a palavra eu sou. O meu trabalho aqui ele é todo linkado no eu sou. Aqui eu tenho um comando à frente, mas eu sou tem uma frequência vibracional, energética, potencializadora. E quando eu falo eu sou, repetindo mentalmente ou até falado, depende aí do nível de concentração, né, que cada um é individual esse processo, eu vou me conectar com o quê? Plexo solar. Então, eu vou estar observando nesse amarelo do plexo solar, né, essa expansão à frente e atrás, respirando. Quanto? 5 minutos. Então, no meu processo de técnica, eu tenho muita dificuldade de silêncio mental ainda. O que eu faço? Eu ponho fone com a música instrumental, pode ser até uma frequência Hertz, e você vai estar a todo momento, porque a mente foge, tá? A mente é como esse macaco louco, ela lembra de outra fato, eu volto e eu estou ali, mentalizando eu sou. Tá? Então, essa é uma das técnicas que eu posso estar ativando o meu poder pessoal, que não é aquele do nariz em pé de ser melhor ou pior do que ninguém. Não é nem ir para a inferioridade a quem sou eu, e nem para a superioridade de que eu sou fulano de tal. Então, eu vou observar ali dentro dessa técnica a ativação do meu plexo solar, que ela é importante, inclusive, para a gente ter coragem de estar aqui falando de forma muito natural, compartilhando um conhecimento. Tá ok? Nossa, Gleice, excelente. Tocou, olha, parece que você estava lendo. Né? A gente conversou essa semana muito sobre disciplina também, até a partilha do Gaian, se você puder ver depois, como que a gente está conectado na mesma egrégora, porque você citou disciplina,
citou padrões antigos, ou seja, está tudo super conectado com o que foi falado numa partilha de mindfulness, de atenção plena que ele fez e postou. Quer dizer, nós estamos realmente num chamamento, se percebe isso pela sincronicidade, porque a sincronicidade é um indicativo, não é mesmo? Mas agora eu abro para as outras pessoas também falarem, porque senão só eu que falo. Gente, alguém gostaria de fazer algum comentário, alguma pergunta, colocação? Que se deixar, eu fico perguntando o tempo todo. E eu falo muito. Alguém mais quer falar? Não precisa, a gente estar em casa, viu, pessoal? A Júlia cochilou, mas ela fez uma pergunta, tadinha, mas ela não aguentou, porque essa hora é a hora que ela não aguenta. 9 horas a pilha dela acaba. Mas ela falou assim, mamãe, até qual dimensão a gente pode ir? Olha, dentro desse conhecimento, a gente tem que ir até a 13ª. Eu, sinceramente, eu falo que eu não fico muito conectada em ficar estudando, pesquisando sobre isso. Quando eu faço uma autoavaliação e tenho grande dificuldade de estar transcendendo, às vezes, para uma 4ª dimensão. Para o início, né, desse processo, que a gente pode dividir essa 4ª dimensão em 2 instâncias, eu falo assim, bom, está aqui, é um conhecimento que dentro de algumas plataformas é um conhecimento fechado, a gente não pode nem compartilhar, mas o que tem na internet nos favorece num processo de estar compartilhando da forma que a gente, cada um individualmente explica, mas que necessidade tem? Eu falo assim, nós temos aí 12 chakras para desenvolver. E eu falo assim, para que eu posso ter uma noção do que cada um significa, qual a função, para quê, mas nós temos um desafio diário de estar nos alinhando chakras, porque está num fluxo favorável para a nossa saúde, sabendo que os chakras é a fonte prioritária da nossa saúde física, mental e emocional. E quando nós observamos ali a dificuldade que nós temos nesse conhecimento que já tem, de praticar, de transcender, de alinhar, de equilibrar, essa busca, lógico que ela é necessária, né? Eu não sou a favor da gente estar instruindo constantemente, mas eu observo que muitas das vezes nós precisamos acionar mais movimentos de prática no nosso dia a dia. Estar dedicando realmente a uma prática como essa, que é 5 minutos por dia. 5 minutos, criar maquetes positivas de saúde, porque o que é criar maquetes? É a visualização criativa, é a qual, mesmo doente fisicamente, mesmo com a somatização, eu começar diariamente me ver saudável, me imaginar saudável, fazer uma lista da minha vida há uns anos atrás, escrita, como que eu era há uns anos atrás, e sendo saudável, o que eu quero fazer, porque a nossa vida é movida por sonhos, ideais, projetos, planos, idealizações, e sendo doente eu não consigo materializar esses objetivos. Então, são situações muito simples ao qual eu tenho que me dedicar um tempo diariamente em me estar ali, porque a projeção mental, ela eu sinto aqui agora, no presente, um cheirinho de café gostoso. Ele existe? Não, mas eu posso imaginar que ele está aqui. E que eu posso sair daqui e estar ali, materializando o que eu idealizei agora. Então, eu posso não estar com esse corpo dentro dessa saúde que eu gostaria de estar. Mas como que eu fico no meu dia a dia? Só reclamando da doença, contando para todo mundo que eu sou doente, contando das reclamações, dos julgamentos, as comparações a todo momento.
Não tem como, Carmen. São situações que, quando eu falo, a todo momento eu estou ali me policiando dentro do processo, porque eu também reclamo, eu também comparo, eu também julgo. Só que eu sei que isso é baixa frequência e eu sei que isso não move a minha vida. E cada vez que nós estamos ali falando para todo mundo que eu estou com dor de cabeça, o que eu estou materializando é isso. Eu materializo, o verbo é criador, a gente sabe na fala, na frase, mas no dia a dia a gente não tem noção do que ponto energético é isso. E quando eu falo de comandos, é você não deixar ser comandado pelo astral, né, pela energia que está ali. Quando a minha mente, a todo momento, eu preciso comandar. Se eu não comando a mente, ela vai ser comandada pelas vibrações externas, seja desta dimensão, ou seja da dimensão, vamos dizer ali, num patamar de experiências mais negativas, né? Porque eu não acredito no negativo, né? A dualidade do planeta, ela faz com que nós movimentamos o seu processo de transformação a partir do momento que eu vou fazer uma avaliação diária, semanal, quinzenal, mensal, de como ficou a minha frequência, a minha vibração, a minha energia naquele período. Se eu começo a avaliar isso, eu vou observar que eu estou fazendo um processo transformador diário. Hoje, se eu for observar dentro do processo do autoconhecimento e da prática, a gente vai observar o quê? Que nós temos uma quantidade menor de dias trazendo imprevisto, problema, decepção. Não é que isso não existe, eu sei lidar melhor com isso, existe. A gente sabe melhor lidar. Por quê? Está ali se autoavaliando diariamente, com essas práticas positivas. Então, o que dá estrutura é o fazer, não é o falar, igual eu estou aqui. Estou falando. O que é efetivo? Fazer. Fazer é efetivo. Eu falo que vamos dizer que a gente compra um livro, aqui tem um conhecimento. A gente contrata um curso, tem um professor, ele vai trazer um método. O que efetivamente faz essa transformação? A prática do método. Então, isso efetivamente é que faz o meu processo de transformação gradativa, contínua, diária, constante. É um pouquinho de cada vez. E aí, quando vai passando o tempo, eu vou observar, nossa, eu vou fazer uma análise. De 5 anos atrás, 4 anos atrás, poxa, como que eu reagia com esse mesmo fato que chegou aqui agora, há 5 anos atrás? Aí eu começo a avaliar o meu processo sincero, porque há muitos fatores que estão no inconsciente, eu não consigo nem admitir que tenho. Então, às vezes o outro fala, eu vou me armar, porque eu não admito ainda essa situação, está inconsciente. Mas a partir do momento que eu começo a trazer todas essas ferramentas, né, esses sistemas, são auxiliares. Por isso que eu falo para todos, assim, olha, medicina, psicologia, as terapias, todos os processos são auxiliares da sua força de transformação. Ninguém transforma ninguém. É só você que se transforma. Porque você precisa envolver de vontade, de querer. E a partir do momento que você tem a vontade, olha bem, eu posso ir num médico para o meu tratamento físico conectado que aquilo vai ser um fator positivo. A minha vontade de que vai ser aquela forma que ele vai me trazer, ele vai ser satisfatório, já é uma parte super importante. Por isso que a gente fala que um copo de água cura, depende da minha intensidade de vibração, de energia, de frequência, de transcender essas dimensões. E esse processo pode acontecer? Sim, pode acontecer. Mas dentro das nossas questões ainda de limitação, né, temporária por ignorância, o que nós temos que fazer?
É isso aí, busca uma estrutura, busca aqui um sistema, busca uma pessoa ali que vai trazer ali um método. Eu vou fazendo esse contexto para justamente me estruturar melhor e expandir. Aí eu vou expandindo dentro de acreditar nessa quinta dimensão aqui que eu sou mestre. E vai chegar um momento, seja em pouco tempo ou muito tempo, muitas experiências, mas nós vamos chegar. Como diz, é do átomo ao arcanjo. O nosso processo de evolução é esse, é do átomo ao arcanjo. Então, um dia nós vamos estar nessas questões ali superiores. Assim como essa história muito significativa de evolução. Aqui tem um contexto de uma história de alguém que nos trouxe ali um fragmento da experiência dele e que, se eu me envolvo nesse processo de trazer essa lição para a minha vida, eu consigo dar um passo. Um passo, e assim. Obrigada, Gleice. Alguém mais quer fazer alguma colocação? Eu não vi nada no chat aqui, o pessoal está prestando atenção. Boa noite, gente. É a Kátia, irmã da Carmen. Deixa eu ver Oi, Kátia. Colocar como... Oi, gente. Oi, Gleice. Tudo bem? Gratidão por essa palestra linda. Eu só queria, como eu entrei depois, eu não peguei, foi o nome do livro, eu não consegui visualizar. O Guardião do Sétimo Portal. Do Sétimo Portal. O Guardião do Sétimo Portal. Bom, gente, é uma sugestão, tá? Esse livro foi um dos muito significativos, porque são alguns. Eu sugiro o livro em termos até de experiência de vidas e experiência desse mundo dimensional, tá? Tá certo, obrigada. Parabéns, viu? Muito bom. Obrigada. Ainda temos alguns minutinhos, se alguém quiser fazer alguma colocação, tirar alguma dúvida. Gleice, né? Boa noite. Meu nome é Shirley, eu estou há pouco tempo no grupo, mas também quero manifestar minha gratidão pelas suas palavras, pela partilha que você fez. Eu acho que nós temos uma tendência muito grande em nos sabotar, né? E desacreditar em nós mesmos, e eu acho que essa evolução, esse aprendizado, ele é quase que impossível só com as experiências. A gente precisa dessas partilhas, desse conhecimento que a gente não detém, que a gente possa alcançar essa evolução, ainda que seja de forma bem pequena, né? Mas você deixou coisas aí que compartilhou, um conhecimento que para mim é novo. Eu acho que eu tenho que buscar bastante ainda nesta caminhada por esse conhecimento, mas que me prendeu a atenção assim do início ao fim. E o tempo passou super rápido. Parabéns e muito obrigada, tá? Eu vou praticar diariamente, com certeza, o eu sou, e ainda vou acrescentar o eu posso, porque é um exercício, eu acho que vai me ajudar bastante, tá bom? Muito obrigada, boa noite a todos, foi um prazer muito grande estar aqui. Gratidão. Shirley, e você pode usar também os arquétipos, né? Porque é interessante, né? O super-homem fica com a mão aonde? Na cintura, chakra cardíaco expandido, e essa postura, né, que a gente observa, né, nos ditos heróis ali, são arquétipos importantes que na postura da linguagem do corpo nos facilita. Então, só de nós estarmos ali trazendo essa postura corporal, nos olharmos no espelho todo dia, gostando do que se vê, porque isso é muito importante, gente. A gente fala tanto de acolher, mas nós precisamos ainda tanto nos acolher.
gostar de nós, criarmos aí essa estrutura de acreditarmos, né? Porque os mestres, eles falam com muita certeza que nós também somos mestres. Então, e sairmos dessa questão, né, quando você fala de autossabotagem, de procrastinação, o questionamento que nós podemos estar trazendo, se realmente eu quero aquilo. Será que aquilo é a minha vontade mesmo? Porque quando nós temos vontade, a gente faz. Você pode ter certeza que quando tem algo que a gente quer fazer, e se nós olharmos nosso processo aí de experiência, de superação, está na nossa história. A todo momento a superação existe. Agora, eu preciso avaliar, porque talvez aquilo não tenha um real sentido. É um real sentido. O racional pode querer, mas será que esse sentir é real ou é ilusório? E aí a gente não procrastina, a gente faz e materializa, né? O Gleice, ainda tem os ganhos secundários, que às vezes a pessoa se agarra no ganho secundário, né? A pessoa, por exemplo, sempre fala de dor e ela conquista a atenção forçando a barra nesse lado. Então ela tem um ganho secundário e às vezes ela não quer libertar aquilo. Ela não quer mudar o padrão porque ela se acostumou a ir por essa via, que não é uma amorosidade verdadeira, né? É uma amorosidade baseada em um emocional de frequência baixa. E a gente não... E manter esses padrões é completamente destrutivo. A gente tem que se libertar disso. Mas eu tô... E tem momentos terapêuticos que as pessoas entram em conflito. Elas não querem largar a sombra, porque a sombra ela está acostumada e ela tem um ganho secundário. Acho que a gente tem que ser mais sincero e ver que a libertação definitiva, ela passa para essa transcendência que você falou, né? A gente fica ali, a gente fica leve, a gente se liberta desse homem velho. Então tem que largar ele. Não pode ficar, não, deixa eu só segurar a mãozinha dele. Não dá. Larga ele. Querer olhar para tudo que está relacionado aos nossos traumas, nossas crenças limitantes, as nossas questões dentro do processo de constelação familiar do que veio ali, né? Porque não foi por acaso, tudo também é aprendizado. E quando a gente fala do processo, tudo tem ganhos e perdas, tá? Quando a gente finalizou o processo de projeção mental, quer dizer, um treinamento de projeção mental, a 9ª pergunta está muito clara dentro do nosso questionário. São 10 perguntas. O que você ganha, o que você perde com o que você quer projetar. Então, isso é muito importante dentro do processo. Por quê? Tem muitas pessoas que falam assim, mas eu quero ser saudável. Eu quero estar ali trazendo a saúde, quero sarar. Tá, e aí o que você vai perder? Porque a pessoa só fica conectada no ganho. E o que você vai perder? Muitas das vezes você está ali linkada ainda com a atenção do marido, com os filhos ali paparicando, com você em casa sem trabalhar. Quer dizer, o que você vai perder quando você sai? Você tem que voltar para o trabalho. Você tem que voltar para a sua atividade. Então, na vida, tudo tem ganhos e perdas. Tudo que nós pudermos questionar dentro do processo de autossabotagem, de procrastinação, coloque lá ganhos e perdas. Tá? É importante saber se realmente... Porque o ganho é ótimo, né? Quem não quer uma promoção? Não quer a promoção. Mas o que eu tenho que fazer? Todo mundo quer vender mais. Mas o que eu vou perder? Né? Qual o tempo que eu vou me dedicar ali para sair do sofá e parar de assistir novela, para fazer propaganda, para andar mais, perder o tempo com a família, tempo do lazer. Então, todo esse processo tem que estar dentro da nossa análise, né? Real, verdadeira. Senão não acontece. E a gente fala assim, Deus não quis. Gente, Deus já deu tudo. Tudo já nos foi dado. Nós precisamos colocar essa luz, né? Brilhar essa luz. Esse é o nosso maior desafio. Se eu fosse pensar na minha adolescência, por exemplo, eu jamais estaria aqui fazendo essa proposta. A Gleice adolescente, com muito maiores crenças, porque ainda existe, não estaria compartilhando. Para você ver que todos nós, dentro desse processo de estar ali, quem criou ali a plataforma,
se movimentou. Olhe para trás, observe quanto crescimento. Os mestres sempre falam que nós estamos fazendo muito dentro do nosso processo, porque a gente teve coragem de estar aqui nessa terceira D. Teve vários espíritos que não tiveram coragem de vir nesse período de transição planetária. Então, nós precisamos, né, Shirley, falar eu posso, eu consigo, eu realizo, todos os dias. E fazer o processo natural, porque vai ter caminhos que eu escolho que não vão ser funcionais. Somente isso, eu tenho que escolher outro caminho. Não é porque não deu certo. Se o sonho, se o objetivo que eu quero está ali numa situação ali de uma linha reta, eu estou fazendo, talvez esse caminho que eu escolho para chegar aqui não é esse. É um outro, eu preciso experimentar. Mas tem que estar claro o meu objetivo. Tem que estar claro o meu objetivo. Eu tenho que ter certeza de sentimento, ligar essa questão energética aqui, ó, de pensar e sentir constantemente fluindo com clareza para que eu possa estar fazendo. E fazendo ali os ajustes necessários para chegar naquilo que eu quero. Gleice, só uma perguntinha, Carmen, só para fechar. Você acredita que essa busca os objetivos, né, para alcançar uma meta, em sacrifício de outras situações, como você citou aí, né, o tempo com a família, de certa forma, ela não está correspondendo àquela dimensão de olhar para o outro, de perceber o outro, enquanto que eu estou numa busca de um objetivo meu, falando de uma situação assim bem pessoal, né? E que eu acho até que acontece com muitas pessoas. Às vezes, para eu alcançar um objetivo, eu tenho que colocar em sacrifício, né, outras pessoas. O que você acha disso? Esse é o desafio, porque olha bem, a análise é feita o quê? Você tem que estar observando você, a prioridade é bíblica. Ame ao próximo como você. Então, o processo de autocuidado, ele é prioritário, não é uma questão de egoísmo, não. Eu preciso estar observando a minha estrutura. Agora, se eu estou ali, eu escolhi, eu tenho ali um contexto afetivo e familiar, ele adentra esse campo e adentra o profissional. O que é o ideal? É o equilíbrio entre essas três situações. Há situações dentro do meu processo pessoal em que eu não quero expandir, não quero pagar o preço, literalmente, de eu realizar o meu objetivo. Por quê? Essa outra área aqui, familiar, ainda tem algumas dependências mais prioritárias. Então, o que eu vou avaliar? Eu vou avaliar o momento e vou avaliar também o que eu tenho dentro de um contexto de parceria. Olha bem, parceria. Tem que estar ali, olha, principalmente parceria afetiva ou até uma parceria de sociedade, né, do nível profissional. Isso tudo está num contexto que tem que estar entrelaçando, tem que estar no mesmo olhar. Não é igual, é diferente, mas bom, eu tenho ali, estou caminhando junto. Dentro desse contexto de sacrifício, entra a pergunta ganhos e perdas. Ali eu tenho que avaliar. Agora, se você vai para a expansão do profissional, um exemplo, né? Eu quero expandir profissionalmente, ganhar mais dinheiro, que tal. Mas eu vou ficar com a consciência tranquila dentro dessa questão ali familiar? O meu tempo vai ser tão bem administrado, porque há pessoas que têm habilidade nesse processo. Por exemplo, eu tenho algumas questões que eu não tenho habilidade no processo administrativo, organizacional de tempo. Então, eu prefiro não fazer. Porque depois, se eu arquivo uma frustração no meu inconsciente, ele vai vibrar para que eu possa experimentar novas frustrações. Tanto que quando nós vamos projetar, é prioridade
capacidade a avaliar que sentimento negativo está no arquivo e transmutar. Se você não transmuta, você não faz, você não acontece, você não materializa. Então, é necessário que isso esteja dentro. Então, você tem que fazer uma avaliação sincera desse sacrifício. Sacrifício é sacrifício. Então, é isso realmente que você quer? Você tem parceria? Você tem ali compreensão desse movimento? Se está tudo certo, vale a pena o sacrifício. Porque você sabe que também tem um tempo, né? Nenhuma situação é por todo o tempo, né? Ali tem ciclos, né? A vida é cíclica. Quando a gente estuda os setênios, a gente vê os ciclos da vida e vai observar. Tá bom? Gleice, muito obrigada. Obrigada a todos. Obrigada, Shirley, também. Olha, essa fala de Gleice daria para a gente ficar aqui também à noite facilmente, batendo um papo, conversando sobre 1000 coisas. A Helga está aqui agradecendo também no chat, falando muito obrigada, Gleice. É muito assunto que interpolam. O que eu mais admirei em tudo que você falou, Gleice, foi a sincronicidade com outros temas que têm sido trazidos à tona, seja em privado por nós, entre a gente conversando, seja em outras partilhas que também tocaram temas que são da mesma sensibilidade. Então, a gente percebe que tem uma sincronicidade que está direcionando a gente para um despertar. Isso é bonito. Muito obrigada, Gleice, que você siga nesse eu sou, aceitando sua luz brilhar e seguir iluminando todos ao seu redor, tá? A casa aqui, espero que venham outros. Você falou de um outro aí que você poderia fazer das dimensões. Os assuntos, gente, tem muitos, vamos dizer que tem muitos fragmentos, muitas estruturas que podem ser abordadas, tá bom? Com certeza vai haver um momento, tá? Então, gente, vamos agora fazer só um pequeno que sugeriu Gleice, um eu sou. Vamos vibrar no eu sou agora. Eu sou. Eu sou. Vamos vibrar nessa. Vamos aceitar que nós somos mestres agora por um momento. E vamos terminar essa reunião nessa vibração bonita do eu sou, vibrando dentro do nosso planeta, aceitando que nós podemos sim ser canais da graça divina, sermos mestres conectados com o mais puro, mais divino em nós, para trazer para o nosso planeta esse salto para uma estrela de paz, de amor e de harmonia. Nós somos os co-criadores dessa transformação. Eu sou, eu sou, eu sou. E o meu eu sou, saúdo o eu sou de todos vocês e agradeço essa presença hoje e que todos estejam na paz desse eu sou vibrante, puro, na casa, nos lares de vocês também. Muito bom, muito gostoso estar juntos hoje nessa egrégora de luz. Um grande beijo, muita gratidão. Muita gratidão a todos. Muita gratidão, muita gratidão. E agora, depois você compartilha, se você quer compartilhar um link lá para nós estudarmos, está todo mundo curioso. Tá? Gente, muito boa noite, muita paz, muita luz. E vamos fazer os exercícios sugeridos, aqueles que se sentirem afinizados, né? E 5 minutos. Curiosamente, eu